Você já viu Pierce Brosnan desfilando no tapete vermelho com seu amor de longa data? Keely Shea Smith, conhecida por sua confiança, elegância e presença marcante, mas ultimamente algo nela tem dado o que falar. Após anos sendo elogiada por aceitar sua essência, Keely voltou aos holofotes com uma aparência visivelmente transformada. O que provocou essa mudança? Como ela passou de uma força discreta a atrair olhares pelo mundo todo, um amor que desafiou as probabilidades de Hollywood. No mundo glamouroso de Hollywood, onde os relacionamentos muitas vezes se desfazem tão rápido quanto começam uma história de amor, resistiu silenciosamente ao teste do tempo. Tudo começou não com flashes de câmeras ou aparições no tapete vermelho, mas no ar quente e tranquilo do México em 1994. Foi lá que Pierce Brosnan conheceu Keely Shea Smith, apenas 3 anos depois de ter perdido sua amada primeira esposa Cassandra Harris para o câncer de ovário. Pierce ainda estava se recuperando. A perda de Cassandra deixou um profundo vazio em sua vida. Ela não era apenas sua esposa, mas também sua amiga mais próxima e a mãe de seus filhos. Em entrevistas, ele frequentemente falou sobre esse período de sua vida com uma dor silenciosa e reflexão. Havia um vazio que não podia ser preenchido, disse ele certa vez em uma entrevista à revista People. Eu precisava encontrar uma saída, mas não sabia como. Então Keely apareceu. Ela não era do típico círculo de Hollywood. Jornalista, ativista ambiental e ex-modelo, construiu sua própria vida longe dos holofotes do cinema. O encontro deles foi inesperado, mas houve uma conexão imediata. Mais tarde, Keely descreveu aquele dia no México como mágico. Foi como encontrar uma alma gêmea, disse ela à revista Hello. Pierce era gentil, atencioso e tinha uma força tranquila. Consegui ver a dor em seus olhos, mas também o carinho. A conexão entre eles foi instantânea. O que começou como uma conversa rapidamente se transformou em longas caminhadas, jantares compartilhados e, por fim, amor. Mas não houve pressa. Pierce, ainda de luto, levou o seu tempo. Keely não pressionou. Ela simplesmente permaneceu ao lado dele, compreendendo as sombras que ele carregava. Esse apoio silencioso significou tudo para ele. Em entrevistas ao longo dos anos, Pierce falou frequentemente sobre como Keely lhe devolveu a alegria que ele pensava ter perdido para sempre. Eles se tornaram um casal frequentando eventos lado a lado, embora sempre mantendo partes de sua vida privada. O mundo começou a notar algo raro, um ator de Hollywood profundamente apaixonado e totalmente comprometido com uma única mulher. E não se tratava de aparências ou publicidade. Era real. Em 2001, após 7 anos juntos, casaram-se numa cerimônia deslumbrante na abadia de Ballintubber, no condado de Mayo, Irlanda. Rodeados por familiares e amigos próximos, a histórica abadia proporcionou o cenário perfeito para a sua história de amor. Foi um sonho, disse Keely em uma rara entrevista sobre o casamento. Houve risos, lágrimas e uma profunda sensação de paz. Sabíamos que estávamos exatamente onde deveríamos estar. Juntos construíram um lar repleto de amor e alegria. Deram as boas-vindas a 2 filhos, Dylan e Paris. Pierce, que já era pai de 3 filhos de um casamento anterior, ficou radiante. A família disse, ele era tudo para ele. Ele tinha muito orgulho de ser um pai presente e participativo mesmo enquanto continuava sua carreira como um dos principais galãs de Hollywood. Ao longo dos anos, enquanto Pierce interpretava personagens como James Bond, Thomas Crown e outros, Keely permaneceu seu porto seguro. Ela comparecia às estreias, apoiava seu trabalho e continuava sua defesa do meio ambiente. Ela nunca buscou os holofotes, mas quando estava ao lado dele, iluminava qualquer ambiente, o que fortaleceu tanto o relacionamento deles. Segundo quem os conhece, é o respeito à comunicação e o senso de humor em comum. Em uma entrevista de 2017 para o The Independent, Brosnan disse: "O carinho entre nós não diminuiu com o tempo.
Mesmo décadas após o casamento, Pierce frequentemente publica homenagens carinhosas a Keely nas redes sociais. Em seu 20º aniversário de casamento, ele escreveu: "Amigos do casal dizem que eles são muito pé no chão apesar da fama. Cozinham juntos, fazem longas caminhadas e passam tempo com os filhos. Frequentemente são vistos em praias do Havaí de mãos dadas e sorrindo assim como faziam no início do relacionamento." Keely também já expressou sua admiração por Pierce. A vida de Keely pode parecer um conto de fadas para quem vê de fora, mas como qualquer mulher, ela enfrentou seus desafios. Vamos mostrar como ela transformou essas dificuldades em momentos de grande crescimento. Keely Shea Smith viveu uma vida repleta de significado, amor e desafios. Conhecida por muitos como a esposa de Pierce Brosnan, ela é muito mais do que apenas a esposa de uma celebridade. Ao longo de seu casamento, ela desempenhou diversos papéis: jornalista respeitada, ativista ambiental apaixonada e mãe dedicada. Sua trajetória foi repleta de momentos de alegria, mas também marcada por lutas pessoais, problemas de saúde e críticas públicas. Em meio a tudo isso, Keely se manteve firme com força e dignidade. A carreira de Keely começou antes de ela conhecer Pierce. Ela trabalhou como jornalista e correspondente de televisão cobrindo histórias importantes. Possuía uma habilidade natural para se conectar com as pessoas, fazer as perguntas certas e fazer a diferença. Mais tarde, dedicou-se a causas ambientais. Keely trabalhou incansavelmente em projetos para proteger o oceano, a vida selvagem e os habitats naturais. Ela coproduziu documentários ambientais e apoiou diversas organizações ambientalistas. Seu trabalho refletia um profundo amor pela terra e o desejo de deixá-la melhor para as próximas gerações. Mas embora sua vida profissional fosse plena, seu papel mais precioso era o de mãe. Juntamente com Pierce, ela criou 2 filhos, Dylan e Paris. Ela sempre esteve presente em eventos escolares, jantares em família e feriados. Ela dedicou-se de corpo e alma à maternidade, garantindo que seus filhos crescessem com os pés no chão, apesar da fama que cercava a família. Em casa, ela era simplesmente mãe. No entanto, nos bastidores, Keely enfrentou um desafio que muitas mulheres conhecem muito bem: problemas de saúde que transformaram seu corpo e testaram seu espírito. Com o tempo, ela começou a ganhar peso. Mais tarde, revelou que problemas na tireoide tiveram um papel importante. Um desequilíbrio na tireoide pode afetar a energia, o metabolismo e o peso. Não era algo que ela pudesse controlar totalmente, mas era algo com que tinha que conviver. O público nem sempre foi gentil. À medida que fotos dela surgiam online, comentários duros se seguiam. As manchetes criticavam sua aparência. Nas redes sociais, desconhecidos criticavam seu peso. Em uma indústria onde juventude e magreza são frequentemente celebradas, o corpo de Keely se tornou alvo de críticas, mas ela nunca deixou que isso a definisse. Em vez de se esconder dos holofotes, Keely compareceu. Ela desfilou no tapete vermelho com graça e elegância, usando vestidos sofisticados e sorrindo com confiança para as câmeras. Ela permaneceu ao lado do marido com orgulho, sem jamais se deixar abalar pelos sussurros. E Pierce, sempre leal, sempre amoroso, fez questão de que o mundo soubesse exatamente o que sentia. Em entrevistas, nunca hesitou em se manifestar. Quando perguntado sobre como lidava com os comentários grosseiros que as pessoas faziam sobre o peso dela, respondeu com calma, mas com firmeza. Nesta era de julgamentos, as pessoas se esquecem de que o amor tem a ver com conexão e caráter, não com números numa balança. Esse tipo de apoio é raro, especialmente em Hollywood, onde muitas celebridades se sentem pressionadas a atingir padrões impossíveis. Mas Pierce nunca viu Keely como algo menos que linda. Na verdade, ele costuma dizer que a força interior, a inteligência e a bondade dela são o que realmente a fazem brilhar. A confiança de Keely não é algo que ela finge para as câmeras. Quem é próximo a ela diz que ela sempre teve uma forte autoestima.
Ela sabe quem é, disse um amigo da família à revista Closer Weekly. Ela não vive para impressionar as pessoas. Ela vive para amar, para proteger sua família e para defender aquilo em que acredita. Então chegou o ponto de virada, um momento em que Keely tomou a decisão ousada e firme de mudar tudo, não apenas sua aparência, mas também como se sentia por dentro. Uma virada em direção à saúde. Ao se aproximar dos 60 anos, Keely Shea Smith começou a refletir mais profundamente sobre sua vida. Ela desempenhou muitos papéis ao longo dos anos: jornalista, ativista ambiental, mãe dedicada e esposa amorosa do ator Pierce Brosnan. Mas agora, diante de uma nova encruzilhada, ela sentia a necessidade de algo diferente. Queria se sentir mais leve, mais forte e com mais energia. Queria abraçar o próximo capítulo de sua vida com toda a vitalidade. Não se tratava de caber em vestidos antigos ou agradar ao público. A decisão de Keely veio de dentro. Eu não queria apenas envelhecer, ela teria dito a uma amiga de acordo com a Closer Weekly. Eu queria prosperar. Queria acordar me sentindo bem no corpo, na mente e no espírito. E assim começou uma transformação silenciosa, porém poderosa. Keely decidiu priorizar sua saúde não para as câmeras, não para as críticas, mas para si mesma. O primeiro passo foi mudar sua alimentação. Após anos de pesquisa e reflexão, Keely adotou uma dieta baseada em alimentos integrais de origem vegetal. Ela encheu a cozinha com vegetais coloridos, folhas verdes leguminosas e grãos integrais. Proteínas magras como tofu e lentilhas substituíram as carnes pesadas. Ela também incluiu gorduras saudáveis como abacate, azeite e nozes que deram ao seu corpo a energia necessária sem causar sensação de peso. Ela eliminou quase completamente os alimentos processados. Adeus aos doces, à farinha refinada e aos refrigerantes. Em seu lugar vieram frutas frescas, chás de ervas e refeições caseiras e saudáveis. A comida se tornou combustível, ela contou à revista Women's Health em uma rara entrevista. Comecei a prestar atenção em como me sentia depois de comer. Eu me sentia energizada ou letárgica. Isso mudou tudo. O controle das porções tornou-se uma regra suave que ela seguiu. Em vez de dietas rigorosas ou contagem de calorias, Keely praticava a alimentação consciente. Ela comia devagar, apreciava cada mordida e ouvia os sinais do seu corpo. Aprendia a parar de comer quando estava satisfeita, não quando estava cheia, compartilhou ela. Parece simples, mas fez uma enorme diferença. Mas a nutrição foi apenas o começo. A atividade física logo se tornou parte de sua rotina diária. Keely não se matriculou em academias da moda, nem em turmas de treinamento militar. Em vez disso, encontrou prazer em formas mais simples de movimento. Ela começou a fazer longas caminhadas tranquilas, às vezes na praia, outras vezes em parques calmos. Caminhar não só ajudava seu corpo, como também clareava sua mente. A yoga tornou-se um ritual diário. Isso melhorou seu equilíbrio, alongou seus músculos e lhe deu uma nova sensação de calma. Ela adicionou a natação à sua rotina, um exercício de baixo impacto que mantém seu coração forte e suas articulações protegidas. E algumas vezes por semana, ela levantava pesos leves em casa para fortalecer os braços e o abdômen. Segundo uma amiga próxima da família Keely, nunca se forçou a fazer muito em pouco tempo. Ela ouvia o próprio corpo, disse à amiga. Alguns dias era uma caminhada rápida, outros dias apenas algumas posturas de yoga e respiração profunda, mas ela mantinha a consistência. Isso era o que mais importava. Mas o que realmente diferenciou a transformação de Keely foi o quanto ela se concentrou em sua saúde mental e emocional. Ela entendeu que o verdadeiro bem-estar vem de dentro. À medida que seu corpo físico mudava, ela sabia que sua mente e seu coração também precisavam de cuidados. Foi então que ela se voltou para a atenção plena. Todas as manhãs, Keely dedicava alguns minutos tranquilos à meditação. Ela se concentrou na respiração, clareou os pensamentos e praticou a presença. Isso a ajudou a se manter centrada, principalmente em momentos de estresse.
Ela também começou a escrever um diário anotando seus pensamentos, sentimentos e objetivos. Escrever em um diário me ajudou a me reconectar comigo mesma, disse ela em entrevista à Prevention. Isso me lembrou o quanto eu já conquistei e o que ainda quero me tornar. A autocompaixão se tornou sua nova regra. Nos dias em que o progresso parecia lento ou a motivação diminuía, Keely não se repreendia. Em vez disso, falava consigo mesma com gentileza, lembrava-se de seu propósito e continuava. Sua família notou a mudança. Pierce, sempre um grande apoiador, frequentemente dizia aos amigos o quanto se orgulhava da dedicação de Keely. Em uma publicação recente no Instagram, ele escreveu: Keely me inspira todos os dias. Sua força, seu coração e seu espírito maravilhoso iluminam nossa casa. Os filhos dela também admiravam a trajetória dela. Dylan chegou a compartilhar em uma entrevista que sua mãe nos mostrou o que significa assumir o controle da própria saúde sem medo ou vergonha. A transformação de Keely não foi extravagante nem chamativa. Não envolveu dietas extremas, resultados da noite para o dia ou grandes anúncios. Foi um processo lento, constante e profundamente pessoal. Ela não mudou para chamar a atenção. Ela mudou porque queria viver com mais energia, mais equilíbrio e mais paz. A transformação de Keely deixou todos impressionados, fãs, mídia e até mesmo aqueles que acompanhavam sua trajetória há muito tempo. Vamos mostrar como o mundo reagiu a uma das mudanças mais inesperadas e impactantes da vida dela, o reconhecimento e a admiração do público. Embora ela nunca tenha buscado atenção, o mundo não pôde deixar de notar sua recente transformação. Ao ressurgir sob os holofotes com um sorriso radiante e energia renovada, fãs e veículos de comunicação começaram a notar. Keely estava radiante de uma forma impossível de ignorar. Tudo começou de forma sutil. Algumas fotos de um evento beneficente apareceram online. Nelas, Keely aparece com um vestido simples, porém elegante. Sua postura era firme, seu rosto radiante e sua confiança inegável. As pessoas não tardaram a comentar não só a sua aparência, mas também a aura que ela emanava. Um usuário das redes sociais escreveu: "Ela está incrível, parece uma mulher que sabe quem é." Outro disse: "Isso não é apenas perda de peso. Esta é uma pessoa que encontrou a paz." Logo, as revistas começaram a noticiar sua transformação. As manchetes diziam: Keely Shea Smith impressiona no tapete vermelho. E esposa de Pierce Brosnan chama a atenção com incrível confiança e estilo. Mas além dos elogios à sua transformação física, crescia uma admiração mais profunda. As pessoas passaram a ver Keely não apenas como esposa de uma celebridade, mas como uma mulher que enfrentou desafios e saiu fortalecida. Em uma matéria para a revista Hello, uma jornalista que a entrevistou disse: Keely entrou sem maquiagem, apenas com um sorriso suave. Ela tinha uma confiança tranquila. Dava para perceber que ela se orgulhava do caminho que havia escolhido. Não por causa da sua aparência, mas por causa de como se sentia. Em uma estreia de filme em Los Angeles, Keely estava ao lado de Pierce usando um vestido verde escuro. Os fotógrafos não paravam de clicar. Quando perguntada por um repórter sobre como se sentia em relação a toda a atenção, ela simplesmente disse: "Me sinto bem. Sinto-me eu mesma novamente." Essa breve resposta disse tudo. Ela não havia mudado para as câmeras. Ela havia mudado por sua saúde, sua felicidade e seu futuro. Seus fãs rapidamente expressaram sua admiração. Comentários inundaram as redes sociais elogiando não apenas sua beleza, mas também sua força. Muitas mulheres se identificaram com a história dela. Como alguém que lida com problemas de tireoide e compulsão alimentar, ver a Keely assim me dá esperança, compartilhou uma fã no Instagram. Outra publicou: "Ela está nos mostrando que nunca é tarde demais para nos priorizarmos." Especialistas da mídia também notaram a mudança. A coach de bem-estar de celebridades Amanda Rosenthal disse à revista People: "A transformação de Keely é poderosa porque está enraizada no amor próprio. Ela não fez isso da noite para o dia."
Tratava-se de cuidar de si mesma ao longo do tempo, e as pessoas estão respondendo a essa honestidade. Até Hollywood, muitas vezes conhecida por seus padrões rigorosos, adotou um tom diferente desta vez. Em vez de compará-la a estrelas mais jovens ou comentar apenas sobre sua perda de peso, muitos repórteres e apresentadores falaram sobre sua força, elegância e influência. Ela estava sendo celebrada não apenas por sua aparência, mas pelo que representava uma mulher que abraçava a vida em todas as fases. Pierce Brosnan também falou abertamente durante uma entrevista à Esquire, dizendo: "Sempre amei Keely por quem ela é e a admirei em todas as fases da nossa vida juntos, mas agora vejo essa luz nela, um brilho que vem de dentro. É lindo de se ver." Em um evento beneficente para a preservação dos oceanos, área na qual Keely sempre foi uma voz ativa, ela fez um breve discurso. De pé diante da plateia, falou sobre a importância de proteger a natureza e também nossa saúde interior. "Cuidar do planeta começa por cuidar de nós mesmos", disse ela. "Quando nos sentimos bem, fazemos escolhas melhores para nossas famílias e para o mundo." Essas palavras ressoam profundamente, especialmente entre as mulheres na plateia. Uma participante contou mais tarde ao The Guardian: "Keely nos lembrou que beleza tem a ver com bem-estar, gentileza e autenticidade. É algo que não ouvimos com frequência em Hollywood." Suas aparições públicas continuaram a brilhar com significado. Seja em uma premiação, um evento ambiental ou um passeio em família, Keely sempre se mostrava autêntica. Ela nunca tentava ser outra pessoa. Simplesmente se mantinha fiel à sua própria verdade, a de uma mulher que enfrentou problemas de saúde, que sofreu com comentários depreciativos sobre seu corpo, mas que jamais perdeu sua autoestima. Sua transformação se tornou mais do que uma conquista pessoal. Tornou-se uma mensagem pública. Lembrou às pessoas que envelhecer não é algo a temer, mas algo a ser acolhido. Isso provou que a confiança não vem da aprovação, mas sim do reconhecimento do próprio valor. Transformações nunca são fáceis, e o mesmo aconteceu com Keely. Por trás de sua força havia a necessidade de apoio, e adivinhe quem esteve ao seu lado durante todo o processo. Alguém mais próximo do que você imagina. Apoio inabalável de Pierce Brosnan. Quando Keely Shea Smith iniciou sua jornada em busca de mais saúde e bem-estar, uma pessoa esteve ao seu lado em cada passo do caminho. Seu marido, o ator Pierce Brosnan. Conhecido mundialmente por seu charme e elegância como James Bond na vida real, Pierce era algo ainda mais poderoso, um marido profundamente dedicado. Enquanto o mundo assistia à transformação de Keely com surpresa e admiração, Pierce já havia percebido a força por trás de tudo desde o início. Então, quando Keely decidiu se concentrar em sua saúde ao se aproximar dos 60 anos, Pierce fez mais do que apenas oferecer palavras de apoio. Ele se tornou parte de sua jornada. Segundo um amigo próximo da família que falou com a Closer Weekly, Pierce apoiou completamente a decisão de Keely de mudar seu estilo de vida. Ele nunca a pressionou, mas sempre a incentivou. De maneira discreta, Pierce se tornou um parceiro em seus esforços. Ele começou a fazer longas caminhadas com ela todas as manhãs, às vezes pelas praias perto de sua casa em Malibu, outras vezes por trilhas locais cercadas por árvores. Tornou-se o momento deles só os dois respirando ar puro de mãos dadas conversando sobre a vida. Não se tratava de queimar calorias, era sobre conexão e objetivos compartilhados. Ele também ajudava no planejamento das refeições. Em uma rara entrevista à revista Good Housekeeping, Keely mencionou que Pierce gostava de cozinhar e frequentemente a ajudava a preparar refeições saudáveis. Ele sempre adorou comida, disse ela rindo, mas agora ele se empolga com vegetais frescos e ingredientes naturais. Experimentamos novas receitas juntos e isso se tornou divertido para nós dois. Eles encontraram alegria nas coisas simples, como preparar smoothies verdes pela manhã.
experimentar pratos à base de plantas e encontrar alternativas sem açúcar para seus lanches favoritos virou nosso pequeno ritual, compartilhou Keely. Nos aproxima e me ajuda a manter o foco. Mas o apoio dele não era apenas físico, era emocional também. Conforme Keely ganhava destaque com sua energia renovada, a reação do público nem sempre era positiva. Comentários online sobre seu peso anterior ressurgiram, alguns deles cruéis, mas Pierce nunca se calou. Ele já havia se manifestado antes, rebatendo de forma memorável comentários depreciativos sobre seu corpo em entrevistas anteriores. Em eventos públicos, o casal continuava a aparecer lado a lado, sorrindo e radiante. Era evidente que nada havia mudado entre eles, exceto talvez a sensação compartilhada de saúde e paz. Um convidado de um evento beneficente para o meio ambiente disse: dava para sentir a conexão entre eles. Eles riam, brincavam e estavam tão à vontade um com o outro. Era lindo de se ver. Amigos da família frequentemente compartilhavam sentimentos semelhantes. Uma fonte próxima à família contou à US Weekly: Pierce sempre adorou Keely, mas agora, vendo-o celebrar a jornada dela e acompanhá-la nessa caminhada, é pura devoção. Esse tipo de amor não se apaga. A relação se fortalece, mesmo quando as câmeras estavam desligadas. Pierce estava lá. Seja encorajando Keely depois de um dia difícil, experimentando uma nova postura de yoga com ela no quintal, ou simplesmente sentando ao lado dela durante a meditação, ele permaneceu seu porto seguro. A própria Keely falou sobre o quanto o apoio dele significou para ela. Em uma conversa particular relatada pela Closer Weekly, ela foi citada dizendo: eu não teria conseguido sem o Pierce. Ele nunca me fez sentir que eu precisava mudar. Ele me amou antes, durante e depois. Isso fez toda a diferença, inspirando mulheres no mundo todo. A jornada de Keely Shea Smith em busca de saúde e felicidade tocou o coração de muitas pessoas, especialmente mulheres ao redor do mundo que se identificam com sua história. Ao entrar em um novo capítulo da vida, aproximando-se dos 60 anos, Keely se tornou mais do que apenas a esposa de uma celebridade ou uma ex-jornalista. Ela se transformou em um símbolo de esperança, um exemplo brilhante de que nunca é tarde demais para assumir o controle do próprio bem-estar e abraçar a mudança com coragem e determinação. Sua transformação não foi apenas física, foi profundamente pessoal, permeada por crescimento emocional e uma resiliência recém-descoberta. Mulheres de todas as origens encontraram inspiração na maneira como ela enfrentou corajosamente seus desafios, priorizando sua saúde e felicidade, apesar das pressões e do escrutínio que inevitavelmente acompanham a vida sob os holofotes. Por meio de sua franqueza, a história de Keely demonstrou que o amor próprio não é um luxo ou uma reflexão tardia, mas uma necessidade vital, especialmente à medida que envelhecemos e as exigências da vida evoluem. O impacto da história de Keely foi particularmente forte entre mulheres na meia-idade, uma fase frequentemente incompreendida ou negligenciada pela cultura popular e pela mídia tradicional. A sociedade costuma retratar esse período como uma época de declínio ou perda de relevância, mas a transformação pública de Keely desafiou essas noções. Em vez disso, ela apresentou a meia-idade como um período poderoso de renovação, vitalidade e autodescoberta. Ela se tornou um farol de possibilidades, provando que o crescimento e a mudança não param na juventude, mas continuam muitas vezes com maior clareza e propósito à medida que envelhecemos. Especialistas em saúde e coaches de bem-estar também reconheceram a importância do exemplo de Keely. A doutora Marian Caldwell, uma respeitada especialista em saúde da mulher, disse ao The Guardian: a jornada de Keely destaca a importância do bem-estar holístico, cuidando do corpo, da mente e do espírito. Para muitas mulheres, ver alguém abraçar a mudança mais tarde na vida ajuda a quebrar o estigma em torno do envelhecimento e da saúde.
Essa perspectiva especializada ressaltou como a história de Keely ressoou não apenas em um nível emocional, mas também dentro da discussão mais ampla sobre o bem-estar feminino. Em entrevistas, Keely frequentemente falava abertamente sobre a importância da resiliência e da autocompaixão. Ela admitiu com franqueza que o caminho nem sempre foi fácil. Houve dias em que duvidei de mim mesma, em que a balança não se mexia ou em que os comentários online me magoaram, compartilhou com a revista Good Housekeeping. Mas aprendi que o amor próprio é uma prática, significa estar presente para si mesma todos os dias, mesmo quando é difícil. Essa honestidade tornou sua jornada compreensível e real, encorajando muitas mulheres a perseverarem em suas próprias lutas, sabendo que os contratempos fazem parte do processo. O que tornou a história dela ainda mais inspiradora foi a presença de apoio e parceria. Muitas mulheres solteiras mães ou em relacionamentos estáveis encontraram esperança no exemplo dado por Keely e seu marido Pierce Brosnan. A coach de bem-estar Amanda Rosenthal observou: é um belo exemplo de parceria. Pierce não se limitou a assistir de camarote. Ele acompanhou a jornada dela, mostrando como os casais podem se fortalecer juntos por meio da saúde e da felicidade. O apoio mútuo entre eles lembrou ao público que as redes de apoio são cruciais para sustentar mudanças positivas e que o amor pode ser um poderoso catalisador para o crescimento pessoal. Além de sua história pessoal, Keely tem usado ativamente sua plataforma para incentivar outras pessoas a embarcarem em suas próprias jornadas de bem-estar. Ela tem falado abertamente sobre autocuidado e saúde holística em eventos públicos, incentivando mulheres a darem pequenos passos significativos em direção a um maior bem-estar. Não se trata de perfeição, disse ela a uma plateia em um evento beneficente para o meio ambiente. Trata-se de progresso e gentileza para conosco e com os outros. Sua mensagem enfatizava a compaixão em vez da pressão, tornando o bem-estar acessível e sustentável. A influência de Keely também se estendeu às comunidades online, onde mulheres se reuniam para compartilhar dicas, histórias e incentivo. Obrigado por assistir, e lembre-se, confiança e amor nunca saem de moda.